Câmbio! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. Nesse dia 31 de outubro do ano de 2022. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, o John, diretor de imagens, o Joseni, prof. assistente. Nós vamos juntos, minha gente, aqui até as 11 horas e 30 minutos, tá bom? Vamos adiante, pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Minha gente, atividade fiscal do Estado. A política fiscal, vocês devem entender, se vocês forem fazer, sobretudo, concursos públicos na área de bancos, né? Se vocês forem fazer concursos públicos na área na área de fazenda, né? Das atividades que estão ligadas às finanças públicas, esses assuntos caem demais. Então, política fiscal, entendam, é a relação entre gastos, arrecadação e receitas do governo. Ok, é isso aqui. Existem três tipos de orçamentos. Existem orçamentos equilibrados. Por orçamentos equilibrados, entendam gastos equivalentes às receitas. Esse aqui nem é um orçamento adequado. Porque se tudo que eu ganho é igual a tudo que eu gasto, eu estou equilibrado até aquele momento. Mas qualquer imprevisto pode me derrubar do cavalo. Entendem? Qualquer imprevisto quebra o meu equilíbrio. Se eu falar de finanças pessoais, por exemplo, arrecado tudo que eu gasto. Aí, de repente, vem uma grande despesa com carro. Aí, quando você vai fazer, você desequilibrou. Entendem isso? Por uma empresa, do mesmo jeito. Um imprevisto torna um orçamento equilibrado muito vulnerável. Não é adequado uma coisa dessas. Ao tempo em que a gente tem orçamentos superavitários. Aqui eu já tenho renda maior do que minhas despesas. Sacam? Meus rendimentos são superiores às minhas despesas. Então, eu tenho superávit, eu tenho sobra positiva de grana, de caixa. Eu tenho poupança aqui com superávit. Eu tenho muito mais possibilidade de ter parte da minha renda que não é consumida. Ok? Estou operando no azul. Tem pessoas, empresas e governos assim. E tenho déficits, que são gastos muito maiores do que os meus rendimentos. Né? É um outro tipo. E ainda assim, eu vou precisar financiar os meus déficits. É quando eu olho para uma conta bancária e de repente tenho, ainda tenho gasto, só que meu dinheiro já acabou. E ainda são dia 15 do mês. Olha que coisa aperreada, né? 15 do mês, o dinheiro já acabou e você continua tendo necessidade de gastos. Aí as pessoas entram no cheque especial, aí as pessoas entram no cartão de crédito, aí as pessoas vão para empréstimos consignados ou para financiar seus déficits. É uma empresa que capta grana para poder financiar o seu fluxo de caixa. Né? A empresa tem entradas e saídas de caixa todos os dias, né? Mas o faturamento só vem quando ela vende seus produtos ou quando ela presta os seus serviços. Né? Sacam? Ainda assim ela vai precisar de grana para pagar fornecedor em determinadas datas, pagamento da folha de pagamento, a folha de pagamentos, antes, né, de ela realizar o seu faturamento, entendem? Então pode ser necessário ela buscar linhas de financiamento nesse sentido. Olhem a pandemia, as empresas tinham... Uma empresa, ela tão fechada, ela tem custo. Então um restaurante, por exemplo, um restaurante fechado, ele tem custo.
Por isso que, por mais que o movimento esteja fraco, ainda assim, para ele é mais interessante estar aberto do que fechado. Por quê? Porque ali ele está fazendo um caixa que pode ajudá-lo a cobrir alguns tipos de custos fixos. Entendem isso? Um restaurante estando fechado, o custo está ali, o custo fixo está ali. Então, é mais interessante ele estar aberto mesmo com o movimento fraco do que fechado. Sacam? Então, são alguns elementos. E para governos, né? Governos deficitários, mas eu falei para vocês que governos têm uma lógica diferente dos orçamentos pessoais e empresariais. Então, um governo pode operar deficitário, né, ele pode expandir suas atividades mesmo estando deficitário. Vocês querem um exemplo disso? Os Estados Unidos da América é o país mais endividado do mundo, mais deficitário do mundo. E ainda assim, ele está operando deficitário. Entendem? Minha gente, os custos de guerra dos Estados Unidos lá no Iraque, para manter tropas no Iraque, no Afeganistão, são elevadíssimos. E ali compromete muito, tem muito investimento que os Estados Unidos não conseguem fazer internamente, porque eles gastaram muito orçamento mantendo soldados, equipamentos, logística, lá no Afeganistão, mantendo lá no Iraque. Entendem isso? É complexo. Aí falta grana para eles criarem um SUS, que tem aqui no Brasil e lá eles não têm. O Obama tentou fazer isso, chamado Obamacare, né? Escreve assim. Era o apelido, né? Não seria esse o nome oficial, mas como a proposta dele é Obamacare. Opa, é um C aqui. Care. Care está ligado à saúde, né? Não tem o home care. O home care são serviços de saúde onde se presta dentro da casa das pessoas. Você tem médico, enfermeiro, cama hospitalar para atender pessoas que são cronicamente doentes e que estão em casa. Então, essa é a pegada. Então, os Estados Unidos não tinham recursos para estruturarem um sistema de saúde público lá, e muito porque os gastos com o exército lá fora eram muito elevados. Entendem isso? Olha como essa coisa é interessante. E como a gente pode pegar exemplos tanto brasileiros como exemplos internacionais que podem nos ajudar a entender melhor isso. Tá bom? Beleza? Lembram da história que eu falei? Dívida não se paga, a dívida se administra. Estados Unidos é assim. Brasil é assim. Porque são países deficitários. Beleza? Ok? Vamos adiante. E quem é que gere a atividade fiscal do Estado? De receitas, gastos, de arrecadação, tomadas de decisões. Lá em Brasília, tem essa foto, é o Ministério da Economia, não é? Que antigamente era chamado de Ministério da Fazenda. Tá bom? Aí só trocou o nome. Mas o Ministério da Economia, inclusive, agora nesse governo Bolsonaro, ele sofreu algumas fusões. Antes nós tínhamos o Ministério da Fazenda, em todos os governos anteriores, né? Tínhamos Ministérios da Fazenda, aí tinha Ministério do Planejamento e Orçamento, aí nós tínhamos Ministério da Indústria e Comércio, sacam? Ministério do Trabalho, e se eu não me engano, esses ministérios todos foram fundidos no Ministério da Economia. Então aí opera o que antes funcionava, o Planejamento, o Indústria e Comércio e Ministério do Trabalho, está tudo dentro do Ministério da Economia. Okay? Há quem diga que, como são políticas às vezes muito específicas, isso acaba comprometendo. Né? Quando você tem de ministérios mais fragmentados, você consegue atuar mais diretamente em certas demandas. Mas também é preciso ter cuidado para que a gente não crie uma estrutura administrativa muito inchada e que a gente acabe gastando mais recursos com atividade de meio do que as fins. A ideia é encontrar o caminho do meio. Mas essa experiência de juntar tudo num Ministério só da Economia, inclusive no próprio governo Bolsonaro, já foi criticado internamente. Eles já estavam pensando, inclusive, em desmembrar.
em criar, em desmembrar, né? Ficou muito grande o Ministério da Economia, ficou muito mais complexo a gestão. Então, de desmembrar alguns ministérios da fusão que foi feita, não foi uma boa jogada administrativa botar tantas pastas importantes numa só. Eles já estavam pensando em fragmentá-la. Ok? Vamos lá. Olhem aqui, nós temos aqui alguns tipos de déficits. Eu trouxe 3 para mostrar aqui para vocês. O déficit primário, esse aqui, sempre, todas as semanas, ele é tratado em jornais, revistas, né? Por déficit primário, vamos entender todas as receitas, incluem-se todas as receitas do Estado, mas exclui despesas e o pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, o déficit primário, ele inclui todas as ações governamentais do ponto de vista de ministérios. O que é eu estou falando de déficit primário, então existe o superávit primário. Superávit primário é você arrecadar mais do que gastar com as ações do Estado nos vários ministérios. É você arrecadar mais do que... cortar gastos de ministérios. Por exemplo, gastos operacionais. Aliás, gastos aqui, quando eu digo de ministério, eu estou falando de investimentos e custeio. Entendem? Essa é a pegada. Então, você vai cortar isso. Você corta... Por exemplo, Controladoria Geral da União, é a auditoria interna do governo federal. Então, se você pega uma Controladoria Geral da União, vai olhar o orçamento. Quantas auditorias são feitas no ano? É preciso deslocamento de pessoal, pagamento de diária. Então, você vai cortando. Você tinha quantas auditorias, quantas viagens de trabalho para as equipes? Sei lá, estou chutando aqui 500, bora cortar para 100, entendem? É isso, aí você vai cortando gasto, vai cortando diária, vai cortando pagamentos de viagem, né? Hospedagem e compra, passagens aéreas. Você vai cortando, entendem? Essa é a lógica. Tem investimentos, vamos contingenciar. Agora, recentemente, o que é que o governo tentou fazer? Contingenciar gastos da educação. Você tem certas despesas da educação e é orçamento para isso. Aí você corta, você congela, você segura aquele gasto ali, você não os realiza. Sacam? Isso tudo é tentativa de manter receitas maiores do que despesas, quando a gente fala de déficit primário. E nos governos, nas finanças públicas de governos com orientação liberal, isso aqui é uma prioridade. O pessoal se foca muito em cortar gastos, despesas primárias, para reduzir o déficit primário e, consequentemente, gerar superávit primário. Por que superávit primário se torna uma importante prioridade de um governo de ordem liberal? Volta aqui para mim, John. Veja, qual é a linha de pensamento liberal? Se você corta os déficits primários, os gastos diretos da máquina pública, com ministérios, por exemplo, você está mostrando, eu estou me esforçando para arrecadar mais do que gastar. Isso naturalmente leva a um comprometimento da atuação do poder público. Eu mencionei para vocês a Controladoria Geral da União. Ela fiscaliza menos do que deveria. No IBAMA, ele faz menos intervenções de proteção ao meio ambiente do que deveria. O Ministério da Educação vai investir menos em educação do que deveria. Vamos ter menos investimentos em saneamento básico do que deveria. Entendem? Há um comprometimento. Você sacrifica uma coisa. Para você arrecadar mais do ponto de vista primário, você tem que sacrificar certos investimentos e despesas públicas. Opa, eu não vou fazer tantos concursos públicos. Entendem? Eu vou cortar os concursos públicos, porque eu quero arrecadar mais do que gastar. Entendem? Essa é a pegada.
O detalhe é que a ideia liberal é de que quanto mais arrecada em relação a gasto, é como se você estivesse mostrando para os investidores internacionais que você tem responsabilidade fiscal. É como se você olhasse para o seu credor e dissesse assim: olhe, eu estou me esforçando para administrar as minhas dívidas. Eu estou arrecadando mais do que gastando. Pode confiar em mim e pode abrir linhas de crédito e me emprestar recursos e transferir recursos para mim, porque eu vou gerir bem. Eu estou garantindo capacidade de pagamento das minhas obrigações. Essa é a visão. É contar com uma poupança externa. Eu estou sinalizando para o mercado internacional de que eu sou responsável fiscalmente. Eu estou arrecadando mais do que gastando. Então, podem transferir suas poupanças internacionais para cá, porque eu tenho credibilidade. É esse o pano de fundo que existe, do ponto de vista liberal, para se buscar superávites primários, ou seja, arrecadar mais do que gastar com a atividade pública. Ok? Essa é a ideia. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Aí a gente tem um outro tipo de déficit, que é o operacional. Por operacional, ele é a soma dos resultados primário e também com as despesas de juros reais. Ele junta a despesa primária, a ação direta do Estado, com a pública. Sacam? E aí a gente está falando aqui de juros da dívida pública, né? Aí elas entram aí. Essas despesas chamadas financeiras. É curioso porque quando a gente olha uma política de finança pública como teto de gastos, o que é isso? É uma tentativa de conter os gastos públicos. Então você bota um teto para esses gastos. E a crítica que se tem é, você tem um teto de gasto, mas você não tem, mas o gasto só chega no primário. Você tem que cortar dos ministérios para poder gerar o superávit primário, né? A sobra de caixa primária. E o que a crítica que fazem é, por que não tem teto de gastos com as despesas financeiras? Porque a despesa financeira, gente, no Brasil é muito alta. O gasto com juros públicos, da dívida pública é muito alto. São centenas de bilhões de reais. Eu estou falando de 400, de 500 bilhões de reais que vão para juros da dívida. E para esses não tem teto. Só tem teto para os gastos diretos na área de educação, de ciência, tecnologia, pesquisa, infraestrutura. Né? Para esses tem teto e baixo. Mas para as despesas financeiras não tem. Essa é uma grande crítica que se faz nas finanças públicas no Brasil. Seria o operacional, aí junta tudo. O déficit nominal, ele é o déficit total do setor público, em que são registradas todas as despesas e receitas do Estado. Ok? Isso faz com que o Brasil, ele não tem, o déficit brasileiro, ele é crônico. A gente tem muito mais despesas do que capacidade de gerar renda. Por isso que somos dependentes de financiamentos externos, ok? Para as áreas, para rolar as nossas dívidas, entendem? Para a gente administrar as nossas dívidas. Vamos adiante. Os Estados Unidos também são assim. Sabem quem empresta muita grana para os Estados Unidos? A China. Mas a gente vai já falar disso quando eu falar de títulos públicos. Eu já falar dessa necessidade de financiamento. Olhem só. O Matias e Pereira destacam em amarelo, o déficit ele decorre da baixa capacidade de poupança do país, que o leva a endividar-se. Ora, se eu não tenho recursos internos, eu preciso, e eu ainda assim tenho necessidades, então eu preciso endividar-me. É quando, por exemplo, um governo estadual capta grana no Banco Mundial. Ora, se eu tivesse recurso público interno, eu me autofinanciaria.
Como eu não tenho, eu capto grana, por exemplo, do Banco Mundial, que é uma poupança externa. Entendem? Quando um país está desequilibrado financeiramente, tem um exemplo muito duro, recente, da Grécia. A Grécia estava tão desequilibrada financeiramente. Pode voltar aqui para mim, John? Eu estou contando aqui a história. A Grécia era tão desequilibrada financeiramente que ela teve que recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional, que serve para socorrer países que estão desequilibrados momentaneamente. Sacam? Ela precisa de poupança externa, porque interna ela não tem. Detalhe, o FMI, quando empresta, ele faz uma série de exigências. A Grécia, na época, teve que cortar 60% do seu orçamento em educação, para mostrar para o FMI que ela estava se esforçando em arrecadar mais do que gastar. Mas percebam como essa lógica, ela afeta muito o interesse público, porque não é brincadeira você ter 60% do orçamento em educação sendo cortado. Isso compromete, inclusive, os níveis educacionais do país no futuro. São críticas que se fazem também nesse sentido. É que a pegada do FMI ela é muito liberal nesse sentido. Eles só correm, mas você tem que fazer uma série de exigências liberais que comprometem a capacidade de usar recursos públicos para os interesses nacionais. Você acaba se subordinando a uma lógica externa. Eles é que dizem, faça assim, faça assim, faça assim, faça assado. Inclusive as críticas é de como se fosse uma cartilha, né? Você tem que rezar na cartilha do credor para que ele lhe empreste o recurso para que você se reequilibre financeiramente. A Argentina está passando por um processo atualmente muito delicado do ponto de vista econômico, né? É muito crônico. Eu preciso me atualizar se eles chegaram a recorrer ao FMI nesse sentido. Ok. O Brasil já foi devedor do FMI. Né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, FHC, o Brasil não tinha poupança interna, né? Para manter o equilíbrio das suas finanças públicas. Então o Brasil teve que ir ao FMI. E o FMI faz uma série de condições para isso. Aqui em Teresina, a gente tinha uma chamada ponte, a gente tem a ponte estaiada. Nesse período, inclusive, é uma obra, né, diferentona. A ponte estaiada não tem pilares dentro do rio, é para minimizar o impacto ambiental, então ela só tem pilares nas margens do rio, ela não tem dentro do rio, do leito do rio. E ela é sustentada por cabos, né? Tem uma torre bem no meio dela e cabos que sustentam, né, o vão da ponte. E me lembro demais nessa época, eu ainda estava na universidade estudando. Como o governo federal pegava grana com o FMI emprestado, o FMI condicionava, você tem que cortar gasto público, tem que gerar, né, tem que reduzir o déficit primário. E uma das áreas era cortar investimento. Quando se corta investimento, o governo congela os recursos que ele tinha parte na construção da ponte estaiada aqui em Teresina, por exemplo. A obra parava. Por quê? A prefeitura aqui não tinha grana suficiente para fazer a obra toda. Ela precisava de recursos do governo federal. O governo federal precisava de recursos do FMI. Ao FMI eu empresto, mas é para equilibrar as contas públicas. Para isso você vai ter que cortar investimento. Aí o governo federal contingenciava, ele bloqueava recursos que viriam para construir a ponte estaiada. Então a obra andava até onde a disponibilidade financeira da prefeitura ia, depois parava. E passou muito tempo parada. Os poucos recursos que às vezes eram injetados,
Aí era a prefeitura conversando com deputados federais e senadores para eles botarem emendas. Mas ainda assim não davam os recursos totais. Sacam? Essa coisa é complicada. E eu estou falando de uma ponte. E existem várias outras obras de infraestrutura que foram paradas na época exatamente por conta disso. Aí, posteriormente, o Brasil entra num ciclo econômico muito bom, de expansão. Nesse período, o que foi que aconteceu? O próprio governo Lula, que se elegeu ontem, ele gerou caixa interno suficiente para... Ele quitou a dívida com o FMI, inclusive se tornou credor, porque o Brasil tem grana que aplicou lá no FMI. E essa grana serve para socorrer qualquer país que precise, entendem? Ele é um fundo, ele capta a grana de todos os países, e na medida que algum precise, ele vai lá e socorre, com todas essas condicionantes que eu estou dizendo para vocês, de natureza liberal. Então o Brasil tem grana hoje lá no FMI. E foram acumulados reservas internacionais em dólar no Banco Central. Então hoje o Brasil, desse ponto de vista, nós não somos vulneráveis. A gente tem reserva de dólar e a gente inclusive é credor junto ao FMI. A gente tem grana lá no FMI. Sacam? Então, a gente tem essas pegadas, né? Aproveitou-se nesse momento de boom para dar uma fortalecida na economia brasileira. E aí isso foi muito importante. Ok. Ajuda muito a compreender por que o Brasil hoje não está em situação tão grave quanto a Argentina. É porque nós temos reservas de dólar, né, no Banco Central, que foi formada quando o ciclo da economia internacional expandiu. O Brasil aproveitou isso e formou a sua reserva de dólar no Banco Central. Se eu não me engano, está na casa dos 300 bilhões de reais no Banco Central. Então, se vier uma crise muito aguda, o Brasil tem recurso suficiente para sustentar isso sem precisar pegar com o FMI. Entendem? Essa é a sacada. É isso que é importante, do ponto de vista de finanças públicas, né? A gente ficar menos dependente do exterior e mais autossuficiente internamente. John, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Vejam só. O que acontece? O cálculo do déficit aqui, ele inclui todas as instâncias do setor estatal, só que ele vai tirar aí as instituições financeiras. Então, tem três grandes grupos considerados para se entender o déficit público. O do governo central inclui a administração pública, previdência social, Banco Central. Previdência social aí é um ponto importante para a gente destacar. Previdência social, ela paga as aposentadorias e pensões, não é, das pessoas que estão inativas. São pessoas que já trabalharam e agora estão inativas, mas têm aposentadorias e pensões, né? Quem é viúva, quem é viúvo, as pensões da Previdência Social. Detalhe, já houve um momento no Brasil em que tinha mais gente contribuindo do que gente recebendo aposentadoria. O problema é que com o envelhecimento da população, a gente está caminhando para a gente ter menos gente contribuindo e mais gente aposentada e precisando de aposentadoria e de pensões. Entendem? Então, nós temos déficit na Previdência. Ok? E o governo precisa botar para cobrir esse déficit. E ele consome cada vez mais fatias do orçamento público. Toda vez que aumenta gasto com previdência, você está tirando recursos, a gente está perdendo recursos na área de educação, porque os recursos são escassos. Se você bota numa área, você está abrindo mão de botar recursos na outra. Eu tenho cada vez mais expressado os recursos da educação, da saúde, do saneamento, porque você tem uma necessidade de financiar o déficit da previdência. Agora também, isso aqui nós temos uma economia que não cresce.
Então, se não cresce, ela não aumenta a base de arrecadação. Se a gente tiver um modelo econômico que cresça, naturalmente a gente vai ter mais arrecadação. Ora, se eu tenho níveis de desemprego baixo, com carteira assinada, eu tenho mais gente contribuindo para a Previdência. Naturalmente, o déficit da Previdência cai. Só com o crescimento da economia e geração de postos de trabalho formais. O Brasil está até reduzindo a sua taxa de desemprego. Mas grande parte dessas pessoas estão na informalidade. E quem está na informalidade não contribui para a Previdência. Saca? Está tudo montado, está tudo junto. Também tem uma outra esfera aqui de déficit público, que são as empresas estatais. Das empresas estatais. Já foram muito mais problemáticas, eu digo do ponto de vista de má gestão e de você ter uma empresa estatal gerando prejuízos que têm que ser cobertos, aí no caso pelo orçamento público. O ideal é que uma empresa estatal seja sustentável, sacam? Então, mas o que é que acontece? Inclusive por conta dos muitos escândalos de corrupção que ocorreram no Brasil recente, e muitos envolviam as estatais, no finalzinho do primeiro governo da Dilma, foi elaborado uma lei das estatais. A lei das estatais se tornou lei, na verdade, foi discutida e elaborada ainda no governo da Dilma para disciplinar, para diminuir a influência política na gestão das estatais, que poderia alimentar corrupção. Ela se tornou lei com o Michel Temer. Ele faz o decreto, ele transforma isso em lei, decreto-lei, a lei das estatais. E a coisa amadurece. É tanto que o atual governo Bolsonaro, ele sempre dizia em entrevistas que as estatais não estavam mais dando prejuízo. De fato. Por que acontece? A lei das estatais foi elaborada no governo Dilma, foi assinada no governo Temer, ela se tornou lei, começa a ser posta em prática. E óbvio que ao longo a coisa vai amadurecendo a tal ponto em que, quando chega agora, de fato, as estatais elas conseguem operar gerando lucros com menor influência política. Ok, minha gente? Então é interessante a gente estar discutindo isso. Tem tudo a ver com finanças públicas. Beleza? Então, de fato, muitas das estatais elas já têm aí um bom desempenho econômico e financeiro. Pessoal, é porque o pessoal costuma dizer assim, mas a eficiência é só da iniciativa privada, não é pública, né? E essa coisa ela já está mudando no poder público, na gestão das estatais. Já existe muita eficiência aí aplicada. Minha gente, por atividade fiscal do Estado, em termos gerais, né, as respectivas leis, claro, elas vão definir a atuação do governo federal, estadual, municipal e distrital. Aqui a gente está falando de, por exemplo, a Constituição. Define a atuação. O que é competência de governo federal, o que é competência de governos estaduais e municipais. Ok? E essa Constituição que ao longo do tempo vai sendo emendada através de emendas à Constituição. É como se fossem tipos de atualizações. Vou dar um exemplo. O trânsito municipal foi municipalizado, ou seja, a gestão do trânsito nas cidades ficou responsável pelas prefeituras. Então elas recebem recursos do governo federal para poder darem conta dessa atribuição. Por quê? Porque a prefeitura é o ente mais direto para lidar com a questão de forma mais eficiente que o governo federal. Entendem? Essa é uma pegada. A municipalização da saúde ou da educação, do ensino fundamental. Ensino fundamental, competência de prefeitura. Ensino médio, competência de governo estadual. Sacam? Olhem aí como as atuações elas são definidas em lei. Né? E isso existe, inclusive, porque considera o planejamento de receitas e de despesas públicas. Ok, minha gente?
De acordo com o Matias Pereira, destaco em amarelo, a atividade financeira do Estado, ela está orientada para a obtenção e o emprego de meios materiais, de serviços necessários para a realização das necessidades da coletividade, do interesse geral. Isso aqui normalmente satisfeitas por meio do processo do serviço público, ok? O Estado, quando eu digo Estado, governo federal, estaduais e municipais, poder executivo, legislativo e judiciário, ele vai estar movimentando recursos financeiros, materiais e humanos de forma a suprir as necessidades de interesse público. Essa é a ideia, através do serviço público. Educação, saneamento, segurança, saúde, são as mais fáceis da gente. A gente bate o olho e a gente percebe isso. Tá bom? Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio, essas são questões que estão postas. O que é muito criticado é a qualidade dos serviços públicos. Elas são muito criticadas. Existem, inclusive, esforços de gestão. Você pegar algumas práticas da gestão privada e aplicar na pública. Mas, volto a dizer, a gente já discutiu isso aqui. Percebam que a lógica pública é diferente da privada. Você pode pegar algumas coisas privadas e aplicar na administração pública. Mas a lógica essencial é diferente. A privada olha para lucro. Pública precisa olhar para o interesse público. E, por vezes, o interesse público pode gerar prejuízos, mas ainda assim precisam ser feitos. Entendem? Por isso que é diferente a gestão de uma coisa em relação à outra. Tá bom? Mas percebam, tem uma reforma administrativa que está sendo discutida no âmbito do governo federal, inclusive, que ela quebra a estabilidade do servidor público. Por exemplo, é tentar pegar práticas privadas e colocarem na gestão pública. Tem muito concurseiro que olha assim, estou atrás de estabilidade no serviço público. Pois bem, a reforma administrativa que está sendo discutida no Brasil hoje, ela quebra a estabilidade. Ela permite que o funcionário público possa ser demitido das suas funções, sacam? Tem toda uma discussão muito interessante em relação a isso. Por que existe estabilidade do serviço público? Não é para o servidor público armar uma rede e esperar o dia da morte. Não é essa a ideia da estabilidade. A ideia é garantir que o servidor público tenha autonomia e liberdade independente de governo. Ele é um servidor de Estado. Entendem? De Estado. Ele não é um servidor de governo. Né? Servidores de governo, a gente vai ter aí os cargos, por exemplo, em comissão, os comissionados. Esse aí, cada governo vai compor sua gestão, indicando certos técnicos para atuarem nas diversas áreas. Mas o poder público, o serviço público, ele também precisa, principalmente, de servidores que atuem independente de governos, independente de influências políticas. É por isso que existe a estabilidade do serviço público. A lógica que estão querendo implantar agora, e ela não é retroativa, viu? Quebrou a estabilidade? O servidor público agora não tem mais estabilidade. É para os próximos servidores públicos que entrarão quando ocorrer concurso público. Não, a lei não retroage para quem já é. Ela vigoraria se transformando em lei para quem for entrar quando ela for consolidada. Aí, democraticamente, a ideia é que haja um grande debate e que sejam discutidos todos os pontos dessa questão. E ela vai se tornar lei ou não? Quem melhor estiver articulado vai conseguir aprovar ou não a sua tese, e com emendas, e com ajustes, e com vários detalhes. Ok? É assim que a banda tem tocado.
Pode ampliar. Ah, o slide já está na tela, beleza. Ok, minha gente, tudo bem? Vamos adiante. Em outras palavras, minha gente, é a intervenção do Estado para promover as necessidades da população. Assim, a necessidade torna-se pública por uma decisão de órgãos públicos. Na área de meio ambiente, na área de infraestrutura, na área de saúde, de educação e por aí vai. Ok? Em linhas gerais, cabe ao Estado, quando se analisa sua atividade fiscal, de arrecadação, de receita, de gastos, responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade. Não pode ter descontinuidade de atendimentos de saúde, não pode ter descontinuidade de atendimento na saúde, na educação, entendem? Na segurança pública, não pode haver isso. Então, é atribuição, é responsabilidade do poder público viabilizar que estes serviços sejam prestados para a coletividade. Um outro ponto é obter os recursos financeiros necessários para atender essas demandas. Ok? Tudo bem? É não faltar médico, não faltar remédio, não faltar vacina, não deixar a vacina instruir, vencer e perder validade, na área da saúde pública, por exemplo. É manter hospitais com estrutura adequada, equipamentos e tudo mais. Pessoal qualificado, remunerado, treinado constantemente, é do dia a dia. Gerenciar as transferências dos recursos, de parcelas dos indivíduos e das empresas para o custeio das atividades financeiras do Estado. É importante que isso seja feito. O Estado tem custeio de energia, de água, de serviços prestados, e a administração pública precisa canalizar grana para isso, para que as coisas continuem funcionando. As universidades federais, institutos federais estavam reclamando porque o contingenciamento, o congelamento de gastos do governo federal nessas instituições estaria deixando insuficientes recursos financeiros, por exemplo, para comprar material de limpeza para manter a estrutura limpa, entendem? Aí vamos ter brigas aí. Congela, não congela, ou desbloqueia e tudo mais, tá bom? Houve um congelamento, a mídia repercutiu, houveram muitas críticas. Como a gente estava em período eleitoral, rapidamente o governo retira isso da pauta e libera os recursos para as instituições, então tem todo esse jogo aí. Um outro ponto das finanças públicas é determinar os instrumentos necessários para a viabilização da política fiscal. Por exemplo, política tributária. Aqui é captação de recursos, é criação de impostos, taxas e contribuições de diferentes competências, governo federal, União, estados, Distrito Federal, que é Brasília, e municípios, como é que eles arrecadam para depois poder gastar. Então, além da política tributária, orçamentária, orçamento público, São atos e medidas relacionados de forma à aplicação dos recursos. Isso leva em consideração, minha gente, a dimensão e a natureza e as atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para financiados pela população. Bom, no orçamento, o que é que eu tenho de fixadas despesas para o funcionamento de uma escola? O que é que eu tenho de receitas para financiar essas despesas e não deixar faltar nada? Sacam? E aí tem o ser humano, minha gente? A gente tem necessidades que são fundamentais e que elas devem ser supridas pelo poder público. E o Estado deve promover esse atendimento, dos interesses públicos. E aí vem a atividade financeira do Estado. Ela é de natureza patrimonial, cujo objetivo é atender às necessidades públicas, ok? E aqui eu deixo para vocês 3 questões
três questões complementares para que a gente vocês possam discutir elas, e a gente mastiga na volta, tá bom? Na próxima semana. Minha gente, grande abraço, fiquem com Deus.